Hola, mi gente! Oi! Olá novamente, né? Eu sou o André Santana, essa voz aqui é o André. E a minha, Débora Raquel Pedrosa. Esse é o Desconstrução Literária, o podcast que desconstrói, repensa e faz uma releitura da literatura, mostrando como a literatura não está tão distante assim das nossas vidas e está mais perto do que você imagina. O tema do nosso episódio de hoje é Viajando no Mundo da Literatura Infantil. Ai, que bom! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que diferencia a literatura infantil da literatura, como que ela surgiu. Vamos falar também sobre os grandes escritores da literatura infantil brasileira e como que está a literatura infantil hoje, nos nossos dias, né? E também por que é tão importante assim uma literatura para criança, para esse público. Tudo isso e muito mais você vai ver hoje nesse nosso episódio número 2. Mas antes, eu vou convidar vocês a seguir a gente nas plataformas de streaming. Estamos lá nas principais plataformas. Então, você provavelmente está ouvindo a gente por uma delas. Então, segue aí a gente nessa plataforma que você está seguindo. Ou, se você quiser baixar mais de uma plataforma e seguir a gente nas duas, não vou achar ruim também, não. Não vou achar chato, não. E quanto mais seguidores a gente tiver na plataforma de streaming, melhor. A gente vai ter mais visualizações e essas plataformas vão sugerir a gente para outros ouvintes. Então ajuda a gente, dá essa forcinha aí que a gente está precisando no começo. Impulsionar aí nosso podcast. Exatamente. Acessa também o nosso blog, que é o podcast desconstruçãoliterária.blogspot.com, porque lá a gente vai fazer algumas referências aqui, né, uma plataforma, é uma ferramenta complementar ao episódio. Então tudo que a gente se referir de texto, de imagens, ou que a gente não conseguir postar completo aqui, vai estar lá no nosso Blogspot. E também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Desconstrução Literária, sem tio, sem cedilha. Tem também a nossa página no Facebook, Desconstrução Literária, que algumas pessoas começaram a aparecer lá, seguindo a gente. A gente ficou muito feliz. Verdade. Pessoas vindo de grupos de literatura, a gente ficou muito feliz. Sejam bem-vindos todos. Agora escreve pra gente, não só segue, escreve que a gente quer entrar em contato com vocês. A gente quer interagir. E também nossos episódios vão ser postados no nosso canal, lá no YouTube, né, com certos dias de atraso em relação às plataformas de streaming. Mas se você não tem pressa de ouvir, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que você vai sempre receber esses episódios. Mas se você tem pressa, você quer a novidade, quer ouvir a gente o mais rápido possível, faz uma continha na plataforma de streaming e fica ouvindo a gente por aí. Isso aí. Agora, vamos só fazer um pequeno comentário, porque a gente recebeu uma pessoa que se inscreveu no nosso canal lá no YouTube. Eu estou muito feliz com essa pessoa, que é a professora Andréia Moreira, que foi nossa professora, minha professora e da Débora no ensino médio, nossa professora de língua portuguesa. Muitas lembranças. Muitas. Que inseriu a gente na literatura aqui, então, de uma forma ou de outra, ela é responsável por esse podcast existir. É verdade. E a gente queria dizer para você, Andréia, que está ouvindo a gente, que esse espaço é seu, esse podcast também é seu. Então, você tem seu espaço de voz aqui, se precisar falar alguma coisa, sinta-se à vontade para usar esse espaço. A gente gostaria muito de ter você aqui junto com a gente em pelo menos um episódio. Então seria muito, muito legal, muito lindo assim, ter você por aqui. Verdade. E lembre-se, esse podcast é seu, esse espaço é seu, tudo aqui é seu, você é dona de tudo, desses microfones que a gente usa, do software que a gente usa para editar, de tudo aqui é seu. Bom, então depois dessa introdução longa, vamos iniciar o nosso tema, né? Viajando no mundo da literatura infantil. É isso aí. E a gente pode começar falando sobre o que é a literatura infantil, né? E a literatura infanto-juvenil é, antes de tudo, literatura. Não deixa de ser, né? A diferenciação em literatura infantil reflete a própria posição da criança na sociedade, como ser de pouco poder. Por isso, pejorativamente, tem sido vista como pseudoliteratura ou literatura marginal. Por conta dessa questão aí, né? De ser de pouco poder.
a hierarquia na literatura, ela vem de uma construção coletiva do conceito da literatura. Se a gente for lá no início, lá na definição de literatura por Aristóteles, por exemplo, filósofo, ele vai dizer que a arte literária é uma mímese, né? Que é a imitação. É a arte que imita pela palavra. Então, a partir desse conceito aí, a gente pode nortear mais ou menos o que é a literatura, o que é a literatura infantil e se realmente ela por que ela levou, na verdade, né, essa pseudo-literatura ou literatura marginal. Eu gostaria de saber, a gente, né, gostaria de saber de você, o que você acha que é literatura. É isso mesmo. Né, qual é a sua definição e a sua definição também de literatura infantil. Então, manda pra gente, fala aí qual é a sua definição desse tema tão legal, tão importante, né? Que a gente, assim, só deu o chute inicial da partida, né? E vocês vão continuar, né? O que pra vocês é literatura? O que é literatura infantil? Na opinião de vocês, não precisa seguir grandes teóricos, a gente quer saber a opinião de vocês. O que é a literatura? Essa definição principal aqui, principal não, inicial que eu trouxe, é só para iniciar esse debate, essa conversa, na verdade, né? E a partir daí a gente pode seguir através da definição de cada um e do entendimento de cada um. Mas isso tem mudado recentemente. No mundo acadêmico, por exemplo, a gente vê esse tipo de literatura no campo de pesquisa e até como disciplina nos grandes cursos de graduação. Tivemos acesso a algumas disciplinas nas grades optativas, né, nas matérias optativas da USP. Temos na UNB também, que vem fazendo pesquisas e trata a literatura infantil ali no cerne da sua disciplina. Não vem na grade principal, mas como optativa ali, como um recurso, né? Para que o professor, as licenciaturas possam trazer esse tema e trabalhar ele de forma mais profunda. Tudo isso com o objetivo de conceituar a literatura pelos elementos internos, enquanto obra literária, mas não pelo seu receptor ou pela interação ideológica veiculada por uma escola ou autor. Isso é repensar a literatura, né? Então, partindo para as características da literatura infantil, a gente tem que é uma narrativa movimentada, cheia de imprevistos, o discurso é direto, os livros são com muitas ilustrações e os finais, geralmente, na maioria das vezes, né, são finais felizes. A gente tem muito os contos de fada, né, que trazem todas essas características aí, né? Bom, é verdade. Eu acho só interessante, só para voltar um pouquinho, Débora, nesse conceito construído de o que é ou o que não é literatura infantil, acho que é muito revolucionário esse papel que as universidades estão tomando agora, né? Porque a gente sempre tem um olhar meio pejorativo sobre o que é literatura infantil, sobre a própria literatura infantil. E a faculdade, quando ela coloca uma cadeira, assim, uma matéria, uma disciplina dentro da sua grade, acho que isso é extremamente revolucionário, porque vem no sentido de quebrar. A literatura infantil é tão científica quanto as outras literaturas. Exatamente. Né? Quanto a literatura em geral. Então ela traz isso para o mundo acadêmico, para esse debate e repensa a literatura. Então eu acho isso muito revolucionário e quem sabe um dia todas as universidades terão como matéria obrigatória uma disciplina assim. Exatamente. Vamos torcer. É bem importante. A disciplina que tem na Universidade de Brasília tem um estudo, na verdade, que ele foi o retrato da escola, que traz muito essa questão da importância que a gente começou falando, né? Que como a literatura é inserida para a criança ali, a criança ou adolescente, o infanto juvenil. É muito importante a forma como ela é inserida. Então, ela precisa ser realmente estudada, ser conceituada e bem feita, né? Vale lembrar, lá em cima, como eu havia dito, sobre o ser com pouco poder, a gente tem que lembrar também que o estudante, ele não é um ser vazio. Mesmo ele sendo uma criança, ele não é um ser que chega vazio na escola e precisa ser preenchido. Ou seja, em outras palavras, né, são seres passivos que apenas consomem conteúdo de algum ser superior
que geralmente ali é o professor. Não. Ele, apesar de ainda criança, é um ser com percepção de algumas coisas da vida, não tudo, obviamente, né? Porque com o passado dali da faixa etária, das experiências, é que ele vai tendo a percepção de outras coisas, mas ele já tem algumas percepções de vida. A gente tem essa mania de subestimar a criança, mas ele já tem ali os dilemas recorrentes da sua própria idade, e o conteúdo didático ele precisa ser construído em cima daquilo que ele já tem domínio, que ele já tem conhecimento. Isso facilita, inclusive, na fixação dos conteúdos novos. Se o professor trabalha em cima da percepção que aquela faixa etária já tem, ele está tratando o aluno como um ser, né? Um ser que não é vazio, que não é com pouco poder, mas que ele precisa ser instruído, sim, mas que ele já tem ali a sua percepção, e em cima disso já dá para trabalhar justamente com a literatura, que a literatura traz isso, né? Traz sentimentos, traz vivências e dilemas psicológicos a serem discutidos e trazidos para reflexão e, consequentemente, a formação de um ser melhor. Eu acho interessantíssimo isso que você trouxe, né? Uhum. Porque a gente começa a sair um pouco só da literatura e fazer um corte entre a literatura e a sociologia e a pedagogia. Exatamente. E a antropologia. Isso. E eu acho muito rico esse debate quando sai de uma área e vai para outra. Porque a gente vê que a gente começa a analisar o papel da criança na sociedade. Exatamente. Né? Ela é vista como um ser que precisa de complementação, que precisa que alguém guie a criança. E a literatura é uma ferramenta desse pensamento. Sim. E com isso a gente, por exemplo, cria uma literatura que é mais importante do que a outra. Então, será que um dia a gente vai chegar numa igualdade dentro da literatura? Ai, seria Essa perfeito, né? Grande reflexão. Seria perfeito. Antropologicamente falando, a criança, inclusive os pais até colocam as crianças na escola justamente para que ela tenha uma vivência com outras crianças, e conviver já é o início ali da convivência em sociedade. Então isso precisa ser bem direcionado, precisa ser bem vivido, né? A pessoa saber sobre limites, sobre respeito. Então, a importância da literatura infantil não é aquém do restante da literatura, né? Agora, passando um pouco sobre... A gente só deu uma pincelada no que é literatura e no que é literatura infantil. Claro que a gente não consegue aprofundar em todos os conteúdos aqui, em todos os tópicos, porque a gente tem tempo limitado. A gente também não é um programa que vai se estender por muito tempo, mas é uma pincelagem para que vocês também reflitam aí. A gente começa aqui, vocês reflitam aí. Se quiserem compartilhar com a gente o fruto dessas reflexões, a gente vai ficar muito feliz. É verdade. Joga lá todos os seus comentários, reflexões nas redes sociais, manda DM, manda e-mail. Na verdade é esse o intuito, né? É fechar a roda aqui, como a gente falou lá no primeiro episódio, fechar essa roda de conversa mesmo, para que cada um ponha a sua visão, a sua experiência, e a gente possa juntar tudo isso e fazer um bom compilado aqui. Exatamente. Mas então, como surgiu a literatura infantil? Como que ela chegou até a gente hoje, do jeito que a gente conhece? Bom, vamos tentar fazer uma viagenzinha lá atrás, para descobrir como começou essa literatura. Na verdade, a literatura infantil, ela veio muito das narrativas primordiais orais. Né? Bem na antiguidade, lá na Índia, e em todos os povos pré-históricos, né, tinham esses contos que iam passando de pais para filhos de forma oral. Mas na Índia aconteceu que eles conseguiram transmitir isso para os povos europeus. E na Idade Média, esses contos que nós conhecemos hoje, e muitas desses contos são fábulas, passaram na Idade Moderna, passaram na Idade Média para a Europa, e ainda continuava a tradição de ser transmitida de pais para filhos de forma oral. Até que na Idade Moderna, mais ou menos ali no século XVII, algumas pessoas resolveram registrar e escrever essas fábulas e essas histórias. Nós temos vários exemplos, como
Hans Christian Andersen, Jacob Grimm, né, os irmãos Grimm, na verdade, o Jean de La Fontoise, que eram pessoas que escreviam e depois ficaram mundialmente famosos por registrar esses contos. Mas, na verdade, a gente tem essa ilusão de que os contos são deles, né? Na verdade, não. Pessoal levando crédito a coisas assim, né? Exatamente. Já pensou se existisse uma lei de direitos autorais naquela época? Então, na verdade, eles registravam o que acontecia no folclore local. E esses contos deram origem a muitos dos nossos contos infantis que conhecemos hoje, como a Bela Adormecida, a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João Maria, o Patinho Feio, a Pequena Sereia, e fábulas como a Raposa e a Uva e a Lebre e a Tartaruga. Muitos aí realmente fizeram parte da nossa infância e da nossa formação, na verdade, né? Mas vale lembrar que muitos desses contos, eles não eram originalmente infantis, né? Muitos deles eram macabros, inclusive. Eu lembro de ter visto sobre, por exemplo, Cinderela, que na parte onde a filha da madrasta lá, né, as pseudo-irmãs da Cinderela, elas chegaram a cortar o pé para que ele coubesse no sapato de cristal. Imagina a criança lendo isso. Então, na verdade, o que aconteceu ali na Idade Moderna é que esses escritores suavizaram os contos para que eles se tornassem histórias infantis. Isso, fizesse parte do lúdico, né? Mas refletiam, mas os originais ali não eram exatamente infantis como nós conhecemos hoje. E no Brasil, a gente também teve essa tradição folclórica sendo registrada de forma escrita, que é o que nós conhecemos hoje como a literatura de cordel, né? Que é uma literatura que registra a tradição oral, que às vezes era passada pelos índios, ou essa mistura de índios com coisa europeia. Então, na literatura cordel também tem muita fábula infantil, que aí fica essa dica para os pais, né? É isso aí. Que estão buscando sempre historinhas novas para lerem aos seus filhos. Vai buscar na literatura de cordel inspiração. Tem muita coisa engraçadinha, bonitinha, e vocês podem explorar a imaginação dos seus pequenos. E super brasileira, né? Exatamente. Durante muito tempo, se acreditou que na literatura infantil começou, na verdade, com o grande Monteiro Lobato. Só que não é bem assim, né? Muito tempo se acreditou que Monteiro Lobato era o precursor da literatura infantil, mas na verdade não, né? Existe um grupo de pesquisadores na Unicamp que eles têm pesquisado a literatura infantil no século XIX e tem descoberto muita coisa interessante que inclusive serviu de inspiração para Monteiro Lobato. Então, essa visão de que a literatura infantil começou ali no século XX já caiu por terra. Hoje a gente começa a ver que no século XIX já existia uma produção de livros infantis e um mercado, inclusive, que consumia esse tipo de livro. Temos a literatura meio próxima à tradição portuguesa, que era a tradução, basicamente a tradução dos contos europeus para o Brasil, mas também tem umas literaturas de fábulas produzidas no próprio Brasil. Por exemplo, recentemente, a Unicamp descobriu um escritor chamado João Koch. Ele escreveu um livro chamado Os Versos para Pequeninos. E foi um material que ficou guardado pela família do escritor por mais de meio século e depois descoberto e finalmente publicado em 2017. Como o material é muito pesado e tem realmente muito poema, a gente não vai conseguir trazer aqui. Mas lá no nosso blog a gente deixou um link onde você pode ver e baixar o material. Está disponível, né? No Fundo de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, na FAPESP, então é público, é em domínio público. O arquivo você pode baixar e levar para onde você quiser. E você vê como era muito cuidadoso, porque ele pensava até nas ilustrações que iriam estar ali ao lado do desenho, né? Ao lado do poema. Então, era muito organizado. E não dá para dizer que no século XIX não havia nada. Com tudo isso, seria até injusto dizer que no século XIX não existia literatura infantil. E temos também o grande escritor Olavo Bilac, né? Que não era escritor somente infantil, mas ele escrevia muita coisa infantil também. Como, por exemplo, o conto da Carochinha, que não é um conto dele, como já falei, né, na literatura infantil. Muita gente escreve o que já era contado e acaba sendo
o creditado por isso. Mas o conto da Carochinha, Carochinha é uma barata, né? Carochinha em Portugal, no Brasil, baratinha. Conta a história de uma barata que era muito presunçosa e queria se casar e só pensava nisso. E eu já tinha lido, quando eu fui fazendo a pauta para esse programa aqui, eu vi o conto da Carochinha e tal, nem liguei muito. Mas quando eu fui ler o conto, eu já conhecia essa história, né? Como a Dona Baratinha. E foi uma das primeiras coisas que eu li na vida, assim, quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade. E foi um momento muito gostoso, porque automaticamente eu remeti a essa história. Eu não sabia que eu tinha ela na memória, né? Eu descobri que eu estava fazendo essa pauta. E era uma baratinha que estava varrendo a casa, encontrou a moeda. Então a gente cria todo eu tinha na minha cabeça ainda a visão que eu fazia da barata se arrumando para casar. Na época e foi de muito criança. gostoso reencontrar. Exatamente. Ai, foi muito gostoso me reencontrar essa infância. Então, umas coisas bom. guardadinhas que a gente nem sabe que tem ainda guardado, né? E aí a gente como é que fala? Revisita. Sim, foi muito lindo. Esses momentos são muito lindos. É verdade. E já prova que essa história já existia no século XIX no Brasil, antes de Monteiro Lobato. Ah, sim. E Olavo Bilac também, ele escreveu outras coisas que retratam, inclusive, uma característica que é comum na literatura já no século XIX, na literatura infantil, que é esse papel de educar as crianças com os valores da burguesia. Sim. Como nós podemos ver aqui no poema que a gente vai ler agora, que se chama A Rã e o Touro. Exatamente. E aí, geralmente, essa literatura, a abordagem dela era feita por fábulas, né? E essa A Rã e o Touro, ela é uma fábula de Êxopo, e ela diz o seguinte: pastava um touro enorme e forte à beira d'água. Vendo-o tão grande, a rã, cheia de inveja e mágoa, disse: por que razão hei de ser tão pequena, que aos outros animais só faça nojo e pena? Vamos, quero ser grande, incharei tanto, tanto, que imensa causarei às outras rãs espanto. Pôs-se a comer e a inchar, e as rãs interrogava: já vos pareço um touro? E inchava, inchava, inchava. Mas em vão tanto inchou, que num tremendo estouro, rebentou e morreu, sem ficar com o touro. Essa tola ambição da rã, que quer ser forte, muitos homens conduz ao desespero e à morte. Gente pobre invejando a gente que é mais rica, que como ela gastar, e ainda mais pobre fica. Gastar tudo que tem, o que não tem consome, e por querer ter mais, vem a morrer de fome. Bom, então aqui é um exemplo bem claro desses valores que a burguesia queria passar ali para as crianças do século XIX. Primeiro, né, a questão de controlar-se na hora de desejar o que você quer, né, esse equilíbrio. Sim. Mas também provando que a literatura aqui não transmite só bons valores. É uma falácia muito grande, né? Que o pobre, ele morre de fome porque ele gasta o que não tem. E passando ali, perpetuando para a criança como se a culpa do pobre existia dele mesmo, né? Por uma falta de comportamento. A gente sabe que existe a questão da falta de educação financeira entre as classes mais baixas. Exatamente. Não porque elas querem, porque elas passam a vida inteira buscando o básico. Não tem tempo de pensar ou fazer outra coisa. E não recebem esse tipo de educação, né, na verdade. Exatamente. Nem se pensa em passar isso para eles, exatamente, né? Mas fica uma falsa ideia de que o pobre é pobre porque ele quer. E isso foi tão forte que a burguesia passava isso para as crianças no século XIX, que até hoje perpetua essa ideia. Muitos cresceram nessa ideia, passaram para outros, e hoje ainda se pensa que o pobre é pobre porque a culpa é dele. Sim. E, na verdade, mascara a verdadeira origem da desigualdade social, né? Sim. Que é a falta de... que é o erro na distribuição da riqueza do país, que é um modelo que se perpetua. Então, a literatura infantil, ela também pode servir para passar mentiras, passar falácias, passar falsos valores. Então você vê, né, sutilmente aí no meio de uma fábula, a criança já incute, né, isso, e aí muitas vezes há muitas coisas ainda incutidas no meio infantil que induzem as crianças a muitas coisas desse tipo e que vão se perpetuando aí, que precisam de uma atenção, né.
Então, você vê aí, né, incutido no meio de uma fábula, já valores erroneamente, né, ensinados às crianças que acabam levando isso sem saber o que era certo e o que era errado. E muitas coisas ainda acontecem assim, né, no meio infantil, no meio materiais infantis, existem a primícia desses valores errados e que não tem mais que ser perpetuados e que os pais precisam ter essa atenção, né, de colocar para as crianças consumirem e eles precisam de um cuidado mesmo, né? E, enfim, chegamos, né, ao século XX. E aí, assim, agora a gente vai chegar nele, que a gente já citou, que é Monteiro Lobato, que ele não foi o precursor da literatura infantil brasileira, mas ainda que ele não tenha sido, é inegável dizer que ele é o grande escritor infantil da literatura brasileira. Né? Não há como passar por esse tema e não lembrar do Monteiro Lobato. Ele é a referência desse assunto, tá no inconsciente coletivo de todos os brasileiros, crianças ou adultos. Então, inclusive porque muitas pessoas tiveram alguma obra dele como primeira, né, da vida, ou a principal. Não tem como mesmo. Isso mesmo. E quando a gente desconstrói que ele foi o primeiro, a gente não tira a importância dele, mas só dá também lugar a outros que já existiam. Mas Monteiro Lobato continua no coração, no imaginário de vocês, como esse grande escritor que ele é na literatura infantil. É verdade, assim, precursor não, notório. Sim. Bom, Monteiro Lobato, ele surge na década de 1920, né? Ele na verdade, ele começou a escrever a literatura infantil, navegar nesse universo, porque ele dizia que não tinha histórias brasileiras para contar para os seus filhos. Então ele começou a escrever sobre esse assunto e começou a criar personagens. Como ele viveu ali contemporâneo à primeira geração do modernismo, que a gente já comentou também um pouquinho dela no episódio anterior, que tinham características como regionalismo, linguagem simples, folclore, construção da identidade nacional. Então, todas essas características também estavam presentes nos personagens de Monteiro Lobato. Ele meio que rompe com a literatura importada da Europa, o modelo de literatura importada da Europa, e começa a lançar ali um modelo de literatura infantil totalmente baseado no Brasil, na nossa identidade, no nosso folclore. Erra algumas vezes, mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Mas ele também acerta. E aí, a gente tem vários personagens que estão imortalizados na memória do brasileiro, como a Emília, a Narizinho, o Pedrinho, a Dona Benta, a Tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa, a Cuca, o Saci, a Bicó e vários outros. Esses personagens viviam histórias que se passavam, na maior parte, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra que virou não só uma série de livros, mas foi para televisão. Sim. Várias versões, na verdade, né? Exatamente, várias versões. Eu assisti, não essa versão mais atual, dos anos 2000, mas eu assisti uma versão anterior, não vou falar quantos anos eu tinha, porque eu não quero entregar a minha idade. Mas eu vi, e depois eu pensava que aquela era a versão original. Depois eu cresci e vi que tinha uma outra versão anterior, que era preta e branca até e tal. Sim. Então, eu pensava que eu tava super moderno, mas era uma coisa que já me acompanhava até os meus pais. É verdade. Acho que essa era a versão da minha mãe também, que a minha mãe conheceu, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E, ou seja, transportou gerações para um lugar de fantasia. É isso aí. Aliás, André, sobre Monteiro Lobato, existe o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data ela é festejada no dia 18 de abril, que é justamente o dia que nasceu o Monteiro Lobato. Legal isso. Então aí, ó, já anota no seu calendário, 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, e só reforça isso que a gente falou, que o Monteiro Lobato continua sendo esse grande escritor da literatura infantil brasileira. E o livro infantil tem a sua importância na literatura. Outra coisa também evidenciada aí, né, nessa comemoração. Isso mesmo. Sobre os escritores pós-Monteiro Lobato, a gente pode visitar
E analisar que ali nas décadas posteriores existe um forte êxodo rural no Brasil. Muitas famílias deixam o campo para morar nas grandes cidades. E isso é refletido na literatura infantil também, né? A literatura é muito isso, como a gente falou lá no início, é uma mímese, né? É a imitação do que tá se vivendo, né? E se experimenta. É que tanto isso prova que a literatura é a imitação da vida, que porque Monteiro Lobato escrevia histórias no mundo rural, porque lembra que a gente já estudou na escola, todo mundo no Brasil existia um período de república do café com leite. Isso onde mesmo. o poder é exercido ou por fazendeiros de gado que produziam leite em Minas Gerais, ou por plantadores de café em São Paulo. Sim. Então, isso também é evidenciado nas histórias de Machado de Assis, que o ambiente é rural, porque a importância econômica do país estava ali. Ele próprio era fazendeiro, então a literatura está refletindo que as pessoas viviam naquele momento. De repente, todo mundo começou a se mudar para a cidade, São Paulo inchou, cresceu esse tamanho de cidade que ela é hoje, e fazia mais sentido escrever contos passados na cidade. No ambiente urbano, é verdade, é isso aí. E aí os grandes escritores começaram a se interessar e escrever para o público infantil também nesse outro ambiente, né, que é o ambiente urbano. E aí que entra o Mário Quintana, maravilhoso, que poderemos explorá-lo mais em outras ocasiões, mas no mundo infantil também ele escreveu coisas maravilhosas. E aqui eu posso citar algumas que como por exemplo, O Batalhão das Letras, Pé de Pilão, Lili Inventa o Mundo, Nariz de Vidro, O Sapo Amarelo, O Sapato Furado. Então, Mário Quintana, versatilíssimo, né? Você sabe que, para mim, Mário Quintana e você são pessoas... É praticamente a mesma pessoa, né? Ele é sensacional. Ele é um gênio. Você tinha algum caderno colado com frase dele na 8ª ou 7ª série? Eu acho que eu tinha, eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, era numa contracapa que eu tinha um poema dele. Eu não tô lembrando ao certo, porque Mário Quintana sempre, desde quando eu conheci ele, sempre fez tão parte da minha vida, que eu já tive muita coisa dele, já acessei muita coisa, já li muita coisa, então ele meio que se misturou mesmo com a minha história. Eu lembro da gente saindo da escola, voltando pra casa, naquele calor infernal do meio-dia em Brasília. Seca. Aquela seca. E a gente falando sobre isso, e você falava, né, que seu escritor favorito era Mário Quintana. Ele é sensacional. Eu acho que ele tinha uma sensibilidade e uma exatidão em falar de sentimentos. E a pessoa, para poder falar de sentimentos e ter exatidão nisso, ela precisa ser muito boa, porque sentimentos eles não são exatos. Então, existem muitas coisas que a gente sente e a gente não consegue transcrever, a gente não consegue decifrar. E ele vem e faz isso assim de forma sensacional. Ele realmente é incrível. Então tá aí, Débora Superchat. Super. Hashtag Mário Quintana. Aqui eu trago um poema que é a Canção de Nuvem e Vento. Medo da nuvem. Medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo. Medo da nuvem. Medo do vento. Medo. Medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento. Medo do gesto, mudo. Medo da fala, surda, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe, que tudo é nuvem, que tudo é vento. Nuvem e vento. Que lindo, né? Bonitinho. Nossa, e muito, muito lindo. E super, super infantil, porque criança tem muito isso. Acho que um dos primeiros medos da criança é da chuva, é do vento que faz aquele barulhão e... Ai, gente, muito... Ele se aproxima, né? Ele se faz criança e se põe naquele medo. Sim, inclusive eu tinha medo do vento quando eu tinha 3 anos. Olha aí, tá vendo? Mas o que eu achei legal enquanto você lia era ouvir você lendo e ver como algumas consoantes iam repetindo, como o S e o V. Como se fosse o vento mesmo. Sim, né? Então, tem palavras que têm esse poder. Então, tem palavras que têm esse poder mesmo de imitar o barulhinho, né?
É muito legal. O português. Muito bem pensado. É. Mário Quintana é o cara. Ele é o cara. Eu fico ali entre ele e Clarice, né? Eu fico ali meio que... Ele por ser genial, Clarice por ser mulher e me entender pra caramba. Enfim, são paixões divididas. O cara e a cara. É isso aí. E seguindo ainda nessa geração de escritores infantis pós Monteiro Lobato, nós temos Vinícius de Moraes. Só fazendo uma correção ao que eu disse, né? Não são escritores infantis. Eles viam na literatura infantil eles escreviam também literatura infantil. Sim. Por exemplo, o próximo que eu vou trazer agora é Vinícius de Moraes, que é um escritor que escreveu diversos poemas de amor, como já falamos no episódio anterior. Mas não somente isso. Não contente em ser maravilhoso escrevendo sobre o amor, Vinícius de Moraes também era maravilhoso escrevendo poemas para crianças, poemas infanto-juvenis. Sim. E aí eu vou trazer aqui um deles, né, que se chama O Relógio. Eu gosto muito desse poema, porque eu gosto muito do ritmo nas poesias. E esse é um texto que é totalmente rítmico, então a gente quis trazer ele porque tem esse significado muito bom, que é também próprio da literatura infantil, né? Ela tem que ser viva. Sim. A criança gosta disso, né? Então... Sim, e a pegada da literatura lírica, né? Que é a literatura cantada, a palavra cantada. E o Vinícius trazia essa parte da literatura que é o lírico. Sim. Que inclusive esse próprio Relógio eu acho que já foi musicado, porque eu já ouvi ele várias vezes musicado. Então vamos lá. O relógio. Passa tempo. Tic-tac, tic-tac. Passa a hora. Chega logo. Tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa. Não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac. Ai, que lindo. Eu leio dançando. Não tem como, né? O lírico, ele tem muito isso. Ele já meio que traz esse ritmo, já te coloca num balanço. Não tem como. A mesma coisa acontece com o poema que ele escreveu, A Casa. Eu acho que é muito difícil uma pessoa que não conheça A Casa, né? Até amigos estrangeiros conhecem esse A Casa. Sério? Que legal, olha aí. Sim. Gente, ele é muito infância. Nossa, eu lembro muito da minha infância e eu lembro, inclusive... Eu vou até ler ele primeiro e aí depois eu falo sobre essa minha lembrança. Mas ele é um poema que ele precisa realmente ser eternizado e ser passado de geração em geração e morrer nunca mais. Então ele traz assim, a casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Quem não conhece essa música, esse poema? Ele foi musicado, né? Era uma casa muito engraçada. Muito engraçado. Não tinha teto, não tinha nada. Ele é músico, né? Maravilhoso. Eu acho que ele já tinha essa facilidade em trazer a literatura lírica justamente por isso, por ser músico e por já ter esse balanço aí dentro dele. E essa música, ela me lembra muito a minha infância. O meu tio, ele sempre gostou muito de desenhar. E na parede do quarto dele tinha o desenho de uma casa, que tinha chaminé, que tinha um caminho, tinha uma árvore. E ele fez um telhado. Sim, parece que eu tô vendo esse desenho. E era assim, dos meus 4, 5 anos. E eu lembro da forma que ele fez o telhado da casa. E sempre que a minha mãe contava essa música pra gente, pra mim, pra minhas irmãs, eu ficava lembrando dessa casa. Eu falava, poxa, mas como é que a casa não tem o telhado? Esse telhado lindo que meu tio desenhou, essa parede linda e tal. E aí ficava tentando imaginar como é que era essa casa que não podia fazer nada, né? Não tinha nada, na verdade. E ainda era na Rua dos Bobos. Eu, poxa vida. Todo mundo acho que já imaginou essa casa como ela seria. Sim, todo mundo. E eu espero
que ninguém um dia nunca tente reproduzir essa casa em vídeo, em fotos, em nada. Sim, porque não deixe que desconstrua. cada uma pessoa não desconstrua essa casa, deixe que cada um tenha a sua casa na sua imaginação. Sim, é verdade. Faça esse favor para a humanidade. É. Ai, mas é muito lindo. E realmente a gente precisa passar. Eu com certeza vou passar isso. Já tenho passado para os meus sobrinhos e vou passar para os meus filhos. E precisa ser passado, porque mexer com o imaginário da criança significa criar também a possibilidade dela criar coisas novas e ser um adulto melhor, ser um adulto que crie coisas e que possa realizar essas coisas criadas na mente, né? E alimentar o imaginário da criança é fazer um adulto melhor, sim, não é fazer uma criança... Muita gente pensa isso, né? Que é fazer uma criança fraca, fazer uma criança muito sonhadora, e não é. A criança ou um ser humano ter a capacidade de sonhar é ter a capacidade de realizar, né? Que lindo. E aí, falando sobre a queridíssima, fofíssima Clarice Lispector, que eu já tinha dito lá, né, feito a minha declaração junto com o Mário Quintana, ela também teve esse curto, vamos dizer curto, porque foram ali 10 anos, né, mas ela teve esse momentinho também que ela fez narrativas voltadas a histórias infantis. Pois não havia ali no narrador tradicional, ela vinha com essa pegada diferente, né? Ela não tinha um narrador tradicional, onisciente, dono da história, e sim um narrador que conversava com o leitor, que vai conduzindo, né, em um processo metalinguístico, onde se reflete sobre a própria história. Ela usava, a Clarice, ela dominava, na verdade, a forma de escrever que é chamado fluxo de consciência, que pouquíssimas pessoas tinham o domínio dessa forma de escrever como Clarice. E esse estilo, ele é indefinido, ele define a voz do narrador com a voz dos personagens, criando uma explosão e uma exploração de sentimentos, de pensamentos, análises psicológicas que são inesgotáveis. Então, eram aqueles textos assim mais longos, sem vírgula, sem nada, e que acabam fazendo com que você fique meio perdido, sem saber o que está acontecendo, mas que você vai vendo que você vai entrando no imaginário dela, vai se identificando, na verdade, com aqueles tantos sentimentos e pensamentos que às vezes a gente tem e que acha que é só nosso, que só a gente que está passando por isso, e às vezes a gente até acha que está perdendo a razão, né? Ficando louco. Mas que a Clarice se põe ali nesse lugar e se identifica com o leitor, né? O fluxo de consciência é muito interessante e bastante explorado por ela. Eu acho bem inovador da Clarice de trazer todos os elementos para a literatura infantil e desfaz um pouco essa coisa que a gente tem, né, de que não se pode falar de certa forma para criança, a gente tem que ser... não consegue atingir a criança falando de alguma forma, e não, a Clarice veio trazendo uma característica que era da literatura em geral para a criança e conseguiu falar com a criança mesmo assim. Sim, não subestimem a criança. Ela entende muito bem o que a gente quer dizer. Sim. Ela entende formas, figuras de linguagem. E a criança é inovadora, gente. Sim, ainda mais nos dias de hoje, né? Que elas parece que estão acima, né, da média. A gente não tem que subestimar mesmo, não. As crianças, elas entendem muito e algumas coisas da vida dela, elas não entendem, mas você fazendo uma breve analogia ali com alguma coisa, elas vão entender. Então vocês conseguem muito bem explicar porque a criança tem que usar máscara, não vem com essa de que a criança, ela é criança, não vai entender. Entende, sim. Entende. Você que não entende e fica usando a criança para... Sim. Como desculpa. Para poder ali mascarar, na verdade, a pessoa, né? O adulto. A criança entende, não se faça de doido. Que a criança não é. A criança não é. Dentre algumas obras da Clarice Lispector, a gente tem O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, Quase de Verdade e Como Nascem as Estrelas. Que são 12 lendas brasileiras. É muito legal algumas dessas obras dela e algumas bem aclamadas. Tem uma pergunta que foi feita para Clarice, e aí eles perguntaram assim para ela, se era mais difícil ela se comunicar com um adulto ou com uma criança. E aí ela respondeu
que quando ela se comunica com a criança, é fácil porque ela é muito maternal. E aí ela fala, quando eu me comunico com o adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Daí é difícil. O adulto é triste e solitário. A criança tem a fantasia muito solta. Então ela vem trazendo aqui que a gente pode explorar bem a questão da fantasia da criança que ainda está muito solta, né? E aí, de acordo com que a gente vai ficando cada vez mais adulto, a gente vai se prendendo à realidade, e aí vai ficando triste e solitário. É triste, né, essa passagem, mas é a pura verdade. E é verdade. Ou seja, a Clarice era a cara mesmo, né? Tanto na literatura em geral, né? Quando ela falava da mulher, Sim. quando também quando ela falava de criança. Então, essa mulher era boa em tudo que ela se propunha fazer. Verdade. Bom, e agora a gente vai seguir, né? É uma linha do tempo, né, geralmente, que a gente tá fazendo aqui nesse episódio. A gente saiu agora desses escritores pós Monteiro Lobato e vamos entrar nos escritores da década de 1970 ali. E aí a gente tem ali uma pessoa que é super representativa na literatura infantil brasileira. Aliás, antes de começar a falar sobre ele, eu separei aqui um copo de leite com achocolatado, que eu não vou falar pra vocês se é Nescau ou se é Toddy, pra não entrar em polêmica. Toddy é melhor. Ai, só tive uma reação. Mas a gente não vai entrar em polêmica. Sim. Mas Toddy é melhor. E porque pra mim, eu lembro que eu assistia uma dessas obras desse escritor tomando leite com chocolate. Então, pra mim, significa muito. Que é o Ziraldo, né? O Ziraldo é um escritor que contribuiu muito pra literatura infantil nacional. Apesar dele ser uma pessoa que causa muita polêmica, né? Principalmente por sua posição política ali, que é mais alinhada à esquerda. Ele foi até perseguido na época da ditadura militar. Mas ele é uma pessoa muito importante, apesar de você gostar ou não dele, ele é uma pessoa muito importante. Ele ganhou muitos prêmios com as suas obras dentro do Brasil e fora do Brasil. Sim. E as principais são a Turma do Pererê, que era uma revista em quadrinhos que rolava ali na década de 60 e tal, mas foi proibida pelo regime militar. E depois ela foi retomada, né, com o fim do regime, e ganhou até uma adaptação para TV. Eu lembro que eu assistia tomando meu leite com chocolate. A Turma do Pererê, que tinha o Saci Pererê, que era o personagem principal. Sim, que não é, né? Do nosso folclore que não brasileiro. É do Ziraldo nem do Lobato, é do folclore brasileiro, E vários outros personagens que eram animais também, viviam assim, em vários lugares. E essa revista ela foi muito distribuída, né, até para moradores de rua. Então, o Ziraldo faz parte também do consciente coletivo brasileiro. Mas a maior obra dele não é a Turma do Pererê, é o Menino Maluquinho, que todo mundo conhece. Sim, verdade. Que é um menino alegre, esperto, de 10 anos, que adora aprontar e que vive com uma panela na cabeça, que é a marca dele, que todo mundo conhece, né? E o Menino Maluquinho também foi adaptado para TV, para o cinema, virou filme 1 e 2. Então o Menino Maluquinho é um grande ícone de todas as crianças, jovens e adultos. Sim. Mas é engraçado que para o Ziraldo, apesar de o Menino Maluquinho ter feito esse sucesso inteiro, para ele não é um personagem popular. Ele chegou a dizer numa das entrevistas que tem um mercado para o Menino Maluquinho, mas é um mercado cult. Em histórias em quadrinhos infantis no Brasil, só o Maurício de Souza conseguiu se firmar. Ele já faz parte do inconsciente coletivo. As crianças já conhecem Maurício porque os pais já conheciam Maurício. Então, caro Ziraldo, eu vou discordar de você. Porque o Menino Maluquinho não é cult, gente. Ele faz exatamente as coisas que o menino de 10 anos faz. Que todas as crianças se identificam. Né? Sim. E que as crianças se identificam muito com ele. Os pais dessas crianças também se identificam muito com eles. Sim. E o Menino Maluquinho, ele é um personagem que também faz parte do inconsciente coletivo, que todo mundo conhece. É só falar, Menino Maluquinho, todo mundo já vai criar ele na cabeça. Sim, já sabe, né? Já vem aquela memória do menino e a panela na cabeça.
Então, Geraldo, não se subestime, você é bem popular. É verdade. Inclusive, André, o legal da literatura que eu acho é justamente isso, a leitura possível das obras, né? Eu acho, inclusive, e eu coloco aqui essa discussão porque eu acho que a literatura ela tem duas leituras possíveis. A primeira é a do autor, né? Que é aquilo que ele pretendia naquela obra, qual era o intuito dele com aquela obra. E a segunda são as milhares dos que consomem. Então, cada um vai ver aquela obra de um jeito, vai consumir e vai interpretar de uma forma. Então, o legal, a versatilidade da literatura é justamente a riqueza que ela tem, né? Em choque com as nossas experiências, com as nossas visões de vida. E quem sabe, a partir daquela leitura, as novas visões que teremos de vida, né? E aí eu deixo também aqui essa discussão aberta para os que estão nos ouvindo trazer para a gente o que é, quais são as leituras possíveis de literatura, como está aqui evidenciada pelo Ziraldo, né? Que ele fez o Menino Maluquinho e ele trouxe ele com esse perfil cult, mas que não tem nada, ela é consumida por qualquer faixa etária, qualquer classe social, enfim, ela é muito popular, na verdade, como você mesmo falou. Sim. E também temos nessa geração dos 70 a Ruth Rocha, que é uma escritora que é muito significativa para mim, muito significativo para mim, um dos contos dela, que é o do Martelo, que é um menino cheio dos porquês, naquela fase de que a criança fica perguntando muito. Ai, fala não. É muito legal essa fase, mas nossa, chega nos porquês que você não tem como explicar. Como é que você fala? É filosofia de criança. Deixa eu falar isso, porque né, é muito meu isso. Eu lembrei agora. A minha mãe disse que eu era insuportável nessa época. Que eu uma vez perguntei pra ela, falei assim, mãe, aqui na frente da perna é joelho que chama, mas atrás do joelho, como é que é o nome? Atrás do joelho? Minha mãe, eu não sei. Maravilhoso isso. Eu queria saber como é que era o nome de trás do joelho, gente. Ai, e criança. Até hoje ela não tem resposta a essa pergunta. Não tem. Alguém poderia dizer qual é o nome atrás do joelho? Coitada da minha mãe, ela devia querer me... Ai, Deus, pobre mãezinha, tadinha. Beijo, mãe. Que com certeza é nosso ouvinte. Uhum. Bom, então, o Marcelo, ele perguntava, né? Por que o meu nome não é Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta. Por que o meu nome não é Martelo? Porque Martelo é nome de objeto. E por que o nome da fruta não é Marcelo? Então tava um nó na cabeça ali do pai, da mãe. E uma das coisas que ele pergunta no conto é se latim é a língua que os cachorros falam. E isso é muito interessante, porque eu pensava, quando eu era muito criança, que era isso mesmo, que latim era a língua dos cachorros. Dentro dessa lógica infantil de aproximação das palavras, que a etimologia também usa isso, então não tá tão errado assim, né? Não tá tão longe, mas criança é sensacional, né, gente? Tá vendo? A gente subestima, mas olha aí, o poder de raciocínio dela, né? Então criem palavras que não são tão parecidas com significados diferentes, não vai confundir a cabeça dos pequenininhos. É verdade. Ai, criança se perde muito em... É engraçado, você falou isso e eu lembrei automaticamente. Crianças se perde muito e, logicamente, na conjugação de verbos, né? Tem verbos que eles não são... Ai, tem um nome certinho. Regulares? Não são regulares, exatamente. Tem verbos que não são regulares e a criança faz do jeito como se fosse regular, né? E aí depois que ela vai aprendendo como é que é e tal... É muito mas legal. Isso aí,
posso defender as crianças, porque isso é uma armadilha preparada pelos acadêmicos. Porque muitos verbos no passado eram regular e não sei por que Mudou e ficou irregular. Mudou e ficou irregular. Porque, por exemplo, no espanhol é totalmente correto você dizer yo pido. Criança fala pido. Eu pido, não é pido, é peço. Ai, então, gente, tadinha. eu acho como que assim peço? mudaram só pra complicar a vida das crianças. Oh, Deus. É verdade. Ai, gente. O português, ele tem muito disso, né? Ele tem muitas irregularidades. A questão, você falou do espanhol aí, tem tanto, né? O tudo e todo. Se a gente for falar disso, Senhor. Dá só um episódio sobre isso. Mas como não é gramática nem ortografia, vamos ficar na literatura. Vamos continuar na literatura. Mas o pido é lindo. O português deveria ter. Pido. Eu pido. É lindo, eu gosto. Eu pido. Ai, que lindo. Bom, e a gente vai passar agora, né, sair dos anos 70 e andar mais um pouquinho, chegando aos nossos dias de hoje, né? Sim, os tempos atuais. Você falou aí sobre a questão dos quadrinhos e tal. Essa forma de fazer a literatura infantil, que a gente falou sobre as características, né? De trazer uma história e trazer muitas ilustrações. E o aclamado Maurício de Souza, ele trouxe, a obra dele é muito, muito consumida e muito lembrada pelo HQ, né, que são as histórias em quadrinhos. E o Maurício de Souza é literatura, será? Pois é, será que ele realmente pode ser considerado literatura? Bom, temos o time dos que vão defender que não, né? Que literatura é um tipo de texto fechado e que tem aquelas características, aquele suporte, aquele formato. E tem os que vão falar que não, mas eu quero saber. O que você acha de casa, que tá ouvindo a gente aí? Sim, HQ é literatura? Maurício de Souza é literatura? Bom, escrevam pra gente e a gente vai comentar aqui nos próximos episódios. Bom, além dessa linguagem mais visual que foi trazida pela literatura infantil, nas histórias em quadrinhos e tal, nós temos todo o mundo digital que oferece para a literatura novos suportes, novas formas de chegar ao seu público. Temos, por exemplo, toda a produção audiovisual em DVD, em canais no YouTube, que mostrando para a criança, complementando, né, aquele papel onde o livro não chegava, né, que é apresentar essa figura visual para as crianças. Sim. Então a literatura infantil hoje ela assume outros modos que antes não existiam. Também livros em alto relevo, né, que é aquele livro que a criança abre e já sai um castelo, né? Sai algum bichinho, né? São os em alto relevo, isso é verdade. Então a literatura vai se reinventando, né, e assumindo essas novas tecnologias. Sim, mas ajudando no imaginário, né? Ele ajuda no imaginário. Mas aí vai fica aí um grande questionamento. Com todo esse recurso audiovisual, ainda vale a pena ler livro para crianças? Eu acho muito... vou adentrar e colocar a minha opinião e... Vocês concordando ou não, escrevam para mim, para a gente debater e falar um pouco sobre isso, e tomar uma cerveja e falar um pouco sobre esse assunto, que é uma cerveja à distância, tá, gente? Porque eu não vou sair da minha casa para encontrar vocês. Que é a questão do... eu acho que a gente não pode ficar velhos quadrados e deixar de ignorar as tecnologias que existem hoje, que elas vêm para facilitar muito, né? E para trazer... São novos recursos, né? A gente tem que conhecer, experimentar a época que a gente está vivendo. Sim. Mas também, eu acho que tanta coisa audiovisual imposta, né? Por essa sociedade que a gente vive, por esse modelo de vida hoje, retira um pouco a imaginação. Sim, né? A autonomia da criança, né? Ela não tem essa opção de imaginar. Ela já vem com tudo pronto. Eu tô falando isso porque recentemente estava lembrando de umas cantigas quando eu era criança, de umas brincadeiras de que tinha as cantigas de roda. E todo mundo conhece aquela do Samba Lelê, que tava doente ou cabeça quebrada. Só que eu não lembrava da música até o final.
Uhum. Então eu fui pro Google, né, para pesquisar a letra e tal. E eu acabei encontrando um vídeo. Cliquei nesse vídeo e já trazia o Lelê pra mim. E não era nada a ver com o Lelê que eu tinha pensado. Então, assim, foi uma grande decepção quando eu vi aquele Lelê que era pior do que o que eu criei. Então, mas pelo menos eu tive a oportunidade durante anos de conviver com o meu Lelê, que tá aqui na minha cabeça até hoje. Mas se a criança já chega, já vê um Lelê desenhado, o Lelê pra ela vai ser aquele. Pra Ela todas não as teve crianças vai essa ser o chance. mesmo, né? Então elas não tem diversidade no Lelê. Elas não tiveram esse tempo de imaginar o personagem. Sim. Então eu acho que é importante. O mundo digital ele vem para trabalhar essas percepções que as crianças hoje têm muita necessidade de ver, Sim. né? De ver colorido, de ver cores, de tudo. Mas, e eu não tô falando para você não mostrar toda essa tecnologia infantil para criança. Não é privar, né? Mas também não deixar totalmente dependente disso. Essa é a minha opinião. Exatamente, não, é isso mesmo, a riqueza das coisas, né, o lugar de cada coisa, né, precisa sim deixar com que a criança tenha essa autonomia de imaginar e também de fazer com que as coisas pareçam, na nossa infância, na minha infância, pelo menos, a gente tinha muito isso de pegar uma coisa e fingir que aquilo era uma boneca, que aquilo era um carrinho, né, André, que aquilo era um caminho. Então, Sim. a gente criar esse imaginário é muito importante para o desenvolvimento de um ser humano. E aí a criança não precisa ter o tempo inteiro isso prontinho na mente dela, porque senão é isso, ela vai querer sempre, ela vai ser sempre passivo realmente. Ela vai querer sempre, cadê isso aqui? Eu quero isso aqui. Ela vai querer isso sempre na mão. E ela nunca vai ter essa autonomia de criar, de ela ter já isso na mente dela, de ela saber fazer aquilo. Aliás, falando isso, né, de brinquedos que a gente imaginava, eu imaginava que o chinelo meu chinelo era o ônibus. Então eu brincava com ele arrastando assim. E na minha cabeça, no futuro, nós teríamos ônibus tão especiais quanto os chinelos, naquele formato, que eu tenho as correias, assim, que iam ser meio arredondados na ponta e no fundo, e que ia ter que ficar mais apertado no meio, aquela forma. E mostrou-se que minha imaginação é mais bonita do que o futuro, que é o presente hoje. Que os ônibus continuam os mesmos hoje, praticamente. Não evoluíram nada, né? Não evoluíram, então a minha imaginação era mais futurista melhor do que os ônibus. Pois é, não, a criança precisa ter isso, ela precisa saber fazer as coisas e não só receber, que aí realmente ela vai ser sempre esse ser humano que vai esperar as coisas chegarem para ela e nunca serão os seres humanos ativos, né? Que é o que a gente precisa ser quando a gente vira adulto. Exatamente. E a conclusão dessa história se você dono de empresa de ônibus e tá ouvindo a gente, olhem para os chinelos e construam um modelo de ônibus parecido. Eu brincava com os espanadores da minha avó e via bonecas, via o rosto da boneca, toda aquela pena do espanador eram os cabelos e isso fez a gente ser um ser humano ativo. Inclusive, esse podcast, ele é totalmente feito do zero, né? Ele é fabricado e veio da nossa imaginação. Sim. Então, assim, é um modelo que já existe e tal, mas feito aos moldes que a gente está fazendo é da nossa própria imaginação. Então, é ser ativo. Mas essa continuação dessa criança que a gente era lá atrás. É verdade. Mas já que a gente entrou nesse momento de nostalgia, vamos dar uma continuidade a ele. Inclusive, deixa eu até fazer um adendo aqui rapidinho, André, porque a gente tá bem saudoso hoje, né? A gente pode até estar um pouquinho com a vozinha um pouco triste, um pouco pra baixo e tal. A gente tá bem saudoso, a gente tá bem... Sim. Querendo ou não, quando a gente é criança, quando a gente tem todo esse imaginário e tal, a vida é um pouco mais fácil, né? Sim, é verdade. Era pra gente estar melhor, né? Mas... era pra gente estar, como o episódio anterior, cheio de risos, de piadinhas, exatamente, bem eufóricos, mas essa pauta deu um outro ar pra gente, né? Construir todos esses assuntos aqui foi revisitar toda a nossa infância, então a gente tá bem... melancólico. Ele tá bem melancólico hoje e... É verdade. Você também fica, você ouvindo a gente, fica um pouco mais melancólico e tal, visitando essas memórias. Escreve aí, gente, por favor, vamos conversar aí, eu quero ouvir, quero saber de você. Exatamente. Mas agora eu quero saber de você, Débora.
Você teve você tem alguma lembrança de literatura infantil, seja livro, seja HQ, seja fábulas, historinhas? Ai, tenho, claro, tenho sim. Eu tenho do Menino Maluquinho, que foi quando eu era maiorzinha e tal. E aí, uma coisa que eu tenho mesmo, André, assim, muito gravado comigo, é que minha mãe, ela gostava muito de contar histórias pra gente e tal. E ela contava muito uma história, não sei se alguém aqui já teve isso na infância também, mas minha mãe me contava uma história do toco e do caroço de milho. Gente, era uma história sem fim. Que a gente acabava dormindo por conta disso, porque era uma tal de uma história de toco, me dá meu caroço de milho, e aí chamava o fogo pro fogo, e aí chamava a água pra água apagar o fogo, pro fogo queimar o toco, pro toco me dar meu caroço de milho, e aí ficava nessa história, e chamava o lenhador, pro lenhador quebrar o toco, e o toco... Gente, eu lembro dessa história, assim, muito de infância, que ela nunca tinha fim, sempre chamava alguém, e acabava que eu dormia e não sabia qual era o fim da história. E eu tenho muito isso de infância por conta da minha mãe, ela contando essas histórias assim. E, querendo ou não, a gente ficava imaginando ali, ficava imaginando um toco, ficava imaginando todo mundo ali com uma alminha, com os olhinhos, uma boquinha, e construindo aquela história. E eu não sabia por que eu tinha que ter aquele caroço de milho. Porque era tão importante pra mim aquele caroço. Mas assim, as maiores lembranças que eu tenho da minha infância são histórias mesmo e cantigas que a minha mãe cantava pra mim e pra minhas irmãs. Sabe que é uma coisa interessante? Porque eu sempre fiquei pensando, e se o conto termina antes da criança dormir? Né? O que vai acontecer? Isso acontece muito. E no caso da sua mãe, foi super inteligente, porque não tinha fim, então. Super. Ou você dormia, ou a história se reiniciava. Era. Essa história é sensacional. Gente, procurem. O toco e o caroço de milho. Bom, eu tenho, né, uma história... Quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu não lembro. Mas eu tava, assim, no comecinho de aprender a ler e tal. E acho que era 7 anos. E tinha no meu livro didático, tinha uma história, né? Você lembra que naqueles livros tinha o texto, e depois no capítulo tinha uma cantiga, um continho, alguma coisa. E tinha a historinha da Lalá. Que a Lalá, ela tinha medo do escuro. E eu também tinha muito medo de escuro. Olha. E aí, eu até hoje lembro dos trechos do texto. Eu não consegui achar o texto pra mostrar pra vocês de quem era. Mas os versos finais diziam assim... inclusive, se vocês se identificar e contar isso, contando agora, identificar quem é o escritor, por favor, escreva pra mim, que eu gostaria muito de ter esse conto inteiro na íntegra e saber quem foi que escreveu. Ai, que massa. Dizia assim, era contada pelo escuro, o conto era contado pelo escuro, que ficava triste porque Lalá nunca era amiga dele e ele gostaria de ser amigo da Lalá. Então dizia assim, um dia cantei para Lalá, cantei bem baixinho, chegou logo o soninho é amigo do escuro, agora a Lalá gosta de mim. Ai, gente, nossa, olha, outra memória, né, da infância. E eu fiquei pensando, será que o escuro também quer ser meu amigo? E a partir daí eu comecei a não ter medo do escuro. E é engraçado, porque com essa história infantil não me contavam quando eu ia dormir. Mas eu lia ela num livro, né? Mas quando eu ia dormir, eu não dormia pensando na história. Então nunca me contaram uma história pra dormir. Mas eu acredito que se me contasse, não me faria dormir. Pelo contrário, me faria acordar. Porque eu ia ficar imaginando, eu entrar no mundo da fantasia. E aí fica esse questionamento que eu fiquei pensando, preparando a pauta. A história infantil é pra dormir ou é pra despertar a criança? Despertar pro mundo? É verdade. Nossa, que reflexão, é verdade. Ela é pra o quê, né? O que ela traz pra criança, é verdade. Filosofei. Ai, muito legal. E agora vamos para o nosso segundo bloco. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo Tá igual. tudo igual. Tá tudo igual. André, e aí? Esse segundo bloco é sobre o quê? Bom, esse segundo bloco, não tá tudo igual, a gente vai fazer uma comparação
mostrando que o que acontece nos dias de hoje não é tão diferente do que acontecia em tempos anteriores. Que tempos anteriores? Justamente aqueles que nós falamos no bloco anterior. Tá, exatamente. Olha só, por exemplo, hoje em dia a gente tem um artista que ele faz stand-up comedy, que é o Afonso Padilha, e não muito diferente, nem um pouco diferente dos autores dos movimentos literários. Ele fez um livro para crianças que se chama Pai, Cadê o Vovô? E ele juntou com um artista, cartunista, na verdade, chamado Guilherme Bandeira. E aí eles fizeram esse livro, que é uma fábula e que conta essa historinha aí de uma paca que tem um filhinho ali, e esse filhinho pergunta para ele sobre o vovô. Então não é muito diferente ali não é muito diferente de Clarice Lispector, de Vinícius de Moraes, que faziam já literatura, que escreviam já para adultos, e em um certo momento começou a escrever para crianças. Então esse artista aí de stand-up comedy que conversa mais com adultos, com coisas do cotidiano, como todo stand-up, ele foi e juntou com esse Guilherme Bandeira, que inclusive ele tem um trabalho lindo, que faz um paralelo entre a razão e a emoção, fazendo aquele razão versus emoção, na verdade, né, que ele faz ali esse contratempo entre os dois, entre ali os dois mecanismos, né, que estão vívidos dentro de todo ser humano. E aí ele junta com esse artista do stand-up e faz essa obra para criança, que é muito legal. Depois eu vou até dar uma olhada, né? Porque vale a pena. Eu gosto muito de literatura infantil, independente se as pessoas vão dizer que eu tô lendo livro de criança porque é mais fácil ou não. Mas eu vou dar uma olhada para conhecer um pouco isso. É literatura igualmente. Vale a pena. Vale a pena, vale muito a pena. É muito bem escrito, muito bem desenhado, muito bem acabado. Juntamente com essa obra, a gente tem também o Armandinho. Muita gente conhece os quadrinhos de Armandinho, que ele é feito pelo Alexandre Becker, que ele é de Santa Catarina. É uma obra totalmente brasileira. É o mais importante a gente trazer isso, né? E as tirinhas de Armandinho, ela tem tomado de conta das provas de português, tem tomado de conta de muita coisa, das redes sociais, inclusive. E ela traz, né, um menininho que tem um sapinho de estimação, e ele traz muitas reflexões feitas através ali da visão da criança, né, trazendo essa empatia com a criança, mas que traz reflexões, inclusive, para nós adultos. Então, é um trabalho muito interessante e muito bem feito também, que vale a pena conferir. Viralizou muitas dessas histórias do Armandinho, né, pelas redes sociais. Sim. Bom, eu vou trazer aqui também os contadores de histórias, porque, inclusive, eu descobri, fazendo a pauta, tô tão desinformado, que eu descobri fazendo a pauta para esse episódio, que existem muitos canais no YouTube de contadores de histórias, né? São pessoas que contam essas histórias meio que interpretando elas, colocando um figurino diferente e tal. E são canais que têm milhões de visualizações, muitos inscritos, recontando histórias que normalmente nós já conhecemos, como, por exemplo, a história da Baratinha ou da Carochinha, que eu falei lá no início do episódio. E várias outras, né, estão registrados lá. Então, assim, é diferente dos contos animados, onde já existe toda a visão, todo o visual para a criança consumir. Já os contadores de histórias não. É a câmera focada nele, contando a história, e a criança vai imaginar o que ela quer daquilo que é contado. Inclusive, André, eu acho isso até um pouco triste, né? Ter esses contadores de histórias e tal, e eles serem tão consumidos, sendo que isso era um momento ali para ter entre pai e filho, né? Porque os pais deixam de criar esse vínculo com a criança. Querendo ou não, quando o pai para um tempinho, seja ali na hora de dormir, ou ali depois de uma tarefa de casa, ou depois de assistir algum programa entre os pais e os filhos,
quando o pai para contar uma história que ele ouviu quando ele era pequeno, ou que ele não ouviu ainda, mas que depois ele ficou sabendo, e que passa algum aprendizado ou alguma coisa interessante para a criança, ele cria o vínculo com aquela criança, ele cria um canal de diálogo com a criança, uma abertura, na verdade, com a criança, e que acaba levando um relacionamento mais saudável entre pai e filho, coisa que está faltando muito hoje em dia. Então, quando a criança passa a acessar isso através da internet, o pai deixa de ser o contador da história, e esse papel é terceirizado pelo YouTube, vamos se dizer assim, né, que é onde geralmente tem esses contadores de história. E o vínculo acaba se perdendo, esse canal acaba sendo perdido aí no caminho. Sim, e então assim, esse apelo, né, de vocês não terceirizarem esse trabalho, façam vocês mesmos. E por favor, a gente contou tanta coisa aqui da literatura nacional, não fique preso a conto da Disney. Tem tanta coisa importante, boa e de qualidade da literatura nacional, que instiga a imaginação e é muito mais próximo à nossa realidade, ao mundo que a criança vive, do que contos tradicionais. Então, assim, não fique só nisso que a gente passou, vão atrás. Tem um repositório chama Memória, que é da Universidade de Campinas, onde eles estão ali fazendo pesquisas e descobrindo coisas inéditas da literatura infantil e estão colocando esse material lá. A gente vai deixar o link no nosso blog. Vai lá, lê, busquem inovação para criança, para os filhos de vocês, para os sobrinhos de vocês. Sim. E sempre coisa nova, coisa do nosso país. Tem muita coisa boa aí. Para de ficar acomodado só com conto da Disney, com DVDs, para a criança parar de chorar, de dar o tablet para a criança ficar ali vendo alguma pra coisa. Se entreter, sim. Acho que os seus filhos merecem esse momento um pouco mais de qualidade. É verdade. Inclusive através da própria pessoa, né, das experiências que ela teve. E a gente teve, como eu havia dito já, né, a gente teve experiências com algum livro didático, com histórias contadas por alguém, mas que quando a pessoa não tem essa vivência, ela pode passar a criar isso para o filho e ter esse contato, né, de pai com o filho, introduzindo ali a literatura na vida dele. E se você também não teve esse hábito de passado pelos seus pais, quebra esse ciclo. Crie ele agora junto com seus filhos. Sim, é isso. Porque os filhos, às vezes, eles não só reproduzem o hábito do que a gente fala, mas do que a gente faz. Então, mais do que a gente faz, na verdade, né? Exatamente. Então já pensou se você abre um livro e seu filho abre outro? Isso vai ser um momento que vai ficar eternizado para ele. Sim, eles fazem o que a gente faz, não o que a gente fala. E agora vamos para o nosso terceiro bloco. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Esse terceiro bloco é sobre o que mesmo? No terceiro bloco, Chega Aí, a gente chama uma pessoa, um convidado especial, para complementar essa pauta que nós estamos tratando aqui. No nosso caso de hoje, a literatura infantil. Exatamente. E hoje, especialmente, a gente traz uma professora, pedagoga, chamada Danúbia, que particularmente é a minha irmã. E ela vai trazer a experiência que ela tem com os alunos dela, que ela é professora do terceiro ano do ensino fundamental. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a experiência que ela tem com o filho dela, que tem quase 3 anos, e como ela tá tentando inseri-lo na literatura. Meu nome é Danúbia, eu sou pedagoga, trabalhei com a turma do infantil 2 anos e atualmente eu estou como professora regente com a turma do terceiro ano, alunos ali de 9, 10 anos. Bom, falando um pouco sobre o trabalho, né, com os projetos literários, né, nós temos para cada turma um projeto literário na escola. Com a educação infantil, nós procuramos trabalhar com os clássicos da literatura infantil. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Patinho Feio, né? Cheguei a trabalhar com eles Menina Bonita do Laço de Fita,
a gente sempre procura trabalhar dentro desses projetos a questão de valores, de sentimentos. Como são crianças muito pequenas, então, por exemplo, quando eu trabalhei o livro dos 3 porquinhos, você trabalha com um livro com mais ilustrações, né? Não é um livro que tenha palavras ainda, né? Eles são muito pequenos. No entanto, eles conseguem fazer essa leitura corporal, essa leitura visual, eles conseguem. Então, por exemplo, na parte que o lobo cai dentro da chaminé e o rabinho do lobo começa a pegar fogo. Ali eles sabem que, machucou, olha, tadinho, olha, ele tá chorando. Então, assim, você vai trabalhando toda essa linguagem com eles. Quando eu trabalhei o Patinho Feio, nós procuramos trabalhar com as crianças a questão das diferenças. Já com o 3º ano, né, com os alunos do Fundi 1, nós iniciamos um trabalho com eles a partir do livro O Pequeno Príncipe. Ali, logo no início, né, do trabalho com esse livro, eu identifiquei que as crianças elas estavam tendo uma dificuldade de compreensão ainda, sabe, de adaptação com a linguagem do livro. E eu falei, não vai funcionar, né? Elas não estavam conseguindo mergulhar na história, né, na fantasia, enfim. E aí nós mudamos então, né? Paramos com o Pequeno Príncipe e aí nós começamos a trabalhar com 2 livros. Um deles é Vamos Acordar o Dia, tá? Que é de uma editora brasileira. E aí começamos a trabalhar esse livro com o 3º ano. Junto com esse livro, nós trabalhamos também A Vaca Presepeira. Então, são 2 livros que nós estamos trabalhando. Esse A Vaca Presepeira, ele é muito bacana porque ele, inclusive, ganhou um prêmio que chama Barco a Vapor. É um prêmio muito importante que tem, né, dentro dessa questão da literatura. E aí já funcionou. A linguagem está mais adequada à idade dos meninos do 3º ano. Eles estão conseguindo mergulhar na história, eles estão conseguindo interagir com a história, sabe? Eles estão conseguindo compreender melhor. E aí nós estamos trabalhando esses 2 livros. Dentro desse trabalho literário, a gente sempre procura não só trabalhar o lúdico, mesmo com o 3º ano, trabalhar a questão do lúdico, da fantasia, da imaginação da criança, mas você sempre procura trabalhar, como eu falei, algum outro aspecto, seja a questão de valores e sentimentos, né? Algo ligado à aprendizagem mesmo, enfim. Então é por aí. No 3º ano, eu trabalhei um livro com as crianças, né, no 1º bimestre, da Regina Otero, que chama Ninguém é Igual a Ninguém. E nós trabalhamos novamente a questão das diferenças. Por quê? Porque nessa fase escolar é algo que é muito presente, né, na vida das crianças. Elas lidam o tempo todo com as diferenças, seja físicas, psicológicas, comportamentais. Então, é um assunto que a gente sempre procura estar abordando em todos os segmentos, né? Dentro da educação infantil, inicia-se na educação infantil, né? Lá na turminha de 2 anos, 3 anos, 4, e do Fundi 1. E aí nós trabalhamos esse livro, Ninguém é Igual a Ninguém, né? E aí é um livro que aprofunda muito essa questão do ser diferente e do quanto é importante eles entenderem desde cedo que precisam respeitar, né, essas diferenças. Então é aquilo que eu falei, você pega um livro onde você possa trabalhar a questão do lúdico, né, a questão da fantasia, da imaginação da criança, sem deixar de lado assuntos que são pertinentes ao dia a dia deles. Então, nós trabalhávamos com eles, o coleguinha é diferente, o coleguinha não é igual a mim, né? Mas nós devemos respeitar as diferenças, ninguém é igual a ninguém, e por aí vai. Quando eu trabalhei os 3 porquinhos, daí você tem a oportunidade de trabalhar os numerais, né? Os números de 1 a 3, né? Então, você aproveita a questão dos 3 porquinhos, as 3 casinhas, e aí você pode trabalhar isso dentro desse contexto todo literário, tá? E a Chapeuzinho Vermelho é a mesma coisa, você trabalha a questão de sentimentos, a bondade, carinho da Chapeuzinho Vermelho com a vovó, cuidar, o respeito, sentimentos de raiva, sentimentos de felicidade e por aí vai, tá? Então sempre nós procuramos trabalhar isso. Eu tenho um filho que tá prestes a completar 3 anos, agora em novembro, o Bento, e da mesma maneira que eu trabalhei esses livros na escola, eu trabalhava com ele
ele também. Então você aproveita para trabalhar cores, numerais. E eu comecei também a ler com ele a Bíblia. É uma Bíblia mais ilustrativa. Então à noite nós sempre lemos um pouquinho. Eu sempre faço a leitura para ele, mostro as gravuras. E aí a criança dessa idade, 2, 3 anos, ela presta muito mais atenção nessa questão, né? Nessa questão da imagem mesmo, do que a imagem fala. Então ela presta atenção na expressão do rosto, tá feliz, tá triste, olha, tá chorando, das cores, quantas pessoas tem na foto, então, olha, 2, 3, questão de tamanho, o neném é pequenininho, olha, a mãe é grande, o pai é grande. Então são coisas que você vai trabalhando com o infantil. Só lembrando uma coisa, é muito bacana quando a gente trabalha essa questão do projeto literário, a questão da releitura feita pelos alunos. É fantástico, porque eles fazem essa releitura e eles constroem algo a partir do olhar deles. Eu me recordo que em uma outra escola onde eu trabalhei com coordenação, nós tínhamos um projeto literário onde eram disponibilizados livros sem nenhuma ilustração. Então, na verdade, o que acontecia? Nós pegávamos, existia um grupo que cuidava disso e eles pegavam um livro original, um livro da literatura infantil qualquer, e eles faziam uma xerox desse livro, porém sem as gravuras. E aí nós começávamos a trabalhar a leitura com os alunos, né? E eles falavam, tia, mas o livro não tem colorido, o livro não tem gravura, não tem nada, né? E a proposta era, você vai lendo e a cada capítulo você vai criar uma ilustração. E aí assim, saía cada coisa, sabe? Saía cada ilustração maravilhosa, né? Que era dentro daquilo que eles entendiam sobre aquele capítulo. Então assim, existem N maneiras, né? De se abordar um livro e de se trabalhar um livro. Seja sempre no sentido dos alunos construírem, né? Dos alunos criarem. Tudo tem que partir deles. A maneira como eu, professora, vejo é uma, mas a maneira como eles veem, cada um individualmente, é excepcional mesmo. Se liga nessa. Se liga nessa. Se liga nessa. Se liga nessa. Então, o Se Liga Nessa são dicas culturais que são pertinentes ao tema ou não, que a gente traz coisas que a gente está fazendo no momento ou coisas que a gente acha legal indicar aqui para que as pessoas possam conferir, além de todas essas dicas que a gente tem dado de leituras e de literatura e tudo mais. E a minha dica que eu trago hoje, ela é de acordo com o tema que a gente abordou aqui hoje, que é a literatura infantil. E eu achei legal que o Itaú, ele tá fazendo aos sábados de outubro, que é o mês das crianças, às 16 horas ele tá fazendo uma live chamada Leia para uma Criança. E aí sempre ele traz algum convidado e esse convidado ele lê algum livro, alguma obra para criança. Então já teve o Drauzio legal, né? Muito bacana. E aí ele já teve o Drauzio Varela, o Dr. Drauzio Varela, teve a Gabi Amarantos, que é a cantora, vai ter o Gilberto Gil. E aí no último sábado, muito bacana, né? Gilberto Gil também, ele tem ali uma parte infantil que ele dedicou na carreira dele, é muito bacana. E no último sábado vai ter um convidado surpresa e tal, eu achei bem interessante trazer, porque cada live tem um livro lido por esse convidado e aí é um incentivo, né, para que aqueles pais que não sabem como fazer isso e tal, consiga acessar o filho e levar a literatura para o filho através desses exemplos que o Itaú está trazendo com essa iniciativa. E aí tem a parte da música, que vem com palavra cantada, e a apresentação é feita pela Fernanda Rodrigues e pela Flávia Kalina. Muito interessante, é a minha dica dessa semana, vale a pena conferir. Se você tem alguma dúvida e queira alguma sugestão de como fazer isso, só ir lá e conferir esse trabalho. Olha, até essa dica eu peguei pra mim. Vale a pena mesmo. Já a minha dica, não vou seguir nessa linha que a gente tá trazendo, né? Vou trazer uma dica que não é infantil, pelo contrário, é classificada como para maiores de 18 anos. Também vale. Que é uma série
que tá naquela plataforma de streaming que você gosta e todo mundo gosta. Todo mundo sabe qual é, aquela mas a gente não precisa falar. Não vamos falar. Mais uma vez eu reitero, se ela quiser patrocinar o nosso podcast, a gente fala toda semana. Mas por enquanto não. A então, gente põe tem a uma vinheta série e tudo, lá... né? Se patrocinar. Tadam. Nem devia ter feito, enfim. É uma série chamada Boca a Boca, que é uma série muito cheia de metáforas. Eu ainda não terminei de ver a série, então não traga spoiler nos comentários. Mas é uma série curta, só tem uma temporada, é de 2020. E ela traz uma história de um vírus, uma epidemia numa cidade, uma bactéria, na verdade, que está se espalhando no contexto de uma cidade pequena. E se espalha numa festa de adolescentes, e a história é basicamente nessa escola de ensino médio. Então a série ela traz cheia de metáforas, eu adoro metáforas nas séries. Algumas são explícitas, outras nem tão explícitas assim, você vai ter que fazer um pouquinho de esforço para entender. E tô gostando muito, então quero deixar ela de recomendação para vocês. Ah, legal. Por que a série é muito contemporânea? Por que a série é maior de 18 anos? Não que a história seja especificamente por uma coisa proibida, mas ela que traz algumas cenas ali que são de sexo e tudo. Mas mesmo assim é uma história que dá para ser digerida enquanto você almoça, por exemplo. Não é nada tão pesado. Então fica aí essa dica. Legal. E assim terminamos o nosso programa, fazendo essa grande viagem gostosa pela literatura infantil. Saudosa, melancólica. Muito Sim, bom, a gente vai sair gostei. daqui. Eu também adorei. A gente vai sair daqui cheio de lembranças da infância. Como a gente já está antes de gravar isso daqui. Sim. E moldou até o nosso ânimo nas gravações. Verdade. Mas a gente não pode deixar de falar sobre a importância da literatura para criança, né? O porquê você acha? Inclusive, traz isso pra gente também. Qual é a importância da literatura para criança, para você? E por que foi interessante a gente trazer essa temática para esse mês, né, que é o mês comemorado da criança, e o que isso pode mudar na vida da formação de um adulto? Tudo isso eu assino embaixo. Para finalizar, a gente vai sempre pedir que vocês continuem entrando em contato com a gente. É isso aí, o mais importante. Se você ainda não começou, faça isso já, porque essa conversa ela é melhor quando tem mais opiniões, mais pessoas participando, e esse é o objetivo desse projeto, né? É isso aí. Como a gente sempre fala, começa aqui, não termina aí, porque vocês vão falar, a gente vai ler aqui e vai criar um ciclo de comunicação muito lindo entre a gente. Então já sabe os meios, rede social, Instagram, Desconstrução Literária, nossa página no Facebook, Desconstrução Literária, nosso e-mail, desconstruçãoliterária@gmail.com, plataformas de streamings para a gente crescer e o blog para complementar. E o YouTube, que né, que a gente traz também, que a gente coloca lá um pouquinho atrasado, mas não deixa de colocar. Quem preferir por lá ainda, só acessar, se inscreve lá, né? Todas aquelas coisinhas de YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu like, que a gente também tá de olho lá e a gente vai se comunicar através daquela plataforma também. É isso aí. Débora, você quer deixar seus contatos de rede social? Quero. Quem quiser entrar em contato diretamente comigo, pode mandar ali pelo meu... Inclusive pelo e-mail também a gente vai pessoalmente responder, mas se quiser entrar em contato comigo pessoalmente, o meu Instagram é @soueuadébora, tudo junto, e manda uma DM, faça um comentário que eu vou responder e a gente vai poder conversar pessoalmente. E para falar comigo, redes sociais do podcast, @Desconstrução Literária no Instagram, e manda direct lá que eu vou estar lendo também o que vocês estão escrevendo. É isso aí. Então, até a próxima semana. Tchau. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.